Paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha, confio nele, sim. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia, Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Você deseja ser um administrador fiel? Deus coloca aí talentos, dons nas suas mãos. E não importa quando é que o Mestre vai retornar. O importante é que, quando ele voltar, nós sejamos encontrados fiéis, administrando bem aqueles talentos que ele nos concedeu, porque ele vai recompensar cada um segundo a sua administração. Essa é mais ou menos a ideia do trimestre. Chegamos ao estudo de número 3, o pacto do dízimo. No estudo 1, vimos sobre a família de Deus. Pertencemos à família do céu, fomos adotados. Que grande privilégio! Não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Na lição de número 2, estudamos que Deus fez uma aliança conosco. Vimos as alianças de Deus na Bíblia. E agora, o pacto do dízimo quer dizer que o dízimo faz parte do pacto. O que é pacto, Tiago? É aliança. Pacto é o concerto. Deus não fez uma aliança, não há as alianças de Deus na Bíblia? Pois é, o dízimo estava inserido ali. E o próprio dízimo funciona, a própria instituição do dízimo funciona como uma pequena aliança. Porque Deus falou, olha, sede vós fiéis nos dízimos. E eu prometo abrir as janelas do céu para vocês e derramar bênção sem medida. Então funciona como uma pequena, uma mini aliança. A parte de sábado diz que Deus prometeu recompensar Abraão. Deus também seria o protetor e provedor de Abraão. E Deus também instituiu o dízimo ali no povo de Israel, para que o povo aprendesse a temer o Senhor, seu Deus. Agora, o que essas histórias de Abraão, de Jacó, Melquisedeque, dos levitas, o que isso tem a ver conosco hoje aqui no Brasil, mais de 2, 3 mil anos depois? Será que existe alguma relação dessas histórias, da instituição do dízimo e do nosso relacionamento para com Deus hoje? É isso que nós vamos ver agora. Antes de mais nada, eu quero fazer um esclarecimento. Muitas pessoas aqui nos comentários se referem de modo carinhoso à minha pessoa como o pastor Tiago, né? Mas, e aí um certo dia, que a lição também falava sobre dízimos, alguém falou, mas vocês pastores estão aí justificando o próprio salário, isso não é ético. Então eu quero fazer um esclarecimento aqui. Em primeiro lugar, eu não sou pastor, apesar das pessoas carinhosamente se referirem a mim, não tem problema se quiserem continuar dessa forma. Eu sou ancião ordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu não trabalho e nunca trabalhei para a organização adventista. O que isso quer dizer? Que eu não recebo e nem nunca recebi dízimos. Então eu não sou sustentado pelos dízimos. Eu sou servidor público, eu trabalho na Justiça Federal, eu trabalho para o Estado, tudo bem? Mas hoje eu vou falar sobre dízimos, então estou fazendo esse esclarecimento para que não venha nenhum pensamento à sua igreja que o Tiago está tentando aí justificar o seu próprio salário. Longe disso, eu quero aqui explicar a Bíblia para você. Então, na parte de domingo, o título é O dízimo equivale a 1/10, ou seja, a 1 de 10, a 10ª parte, 10%. Isso tanto em português como em hebraico. Em hebraico, maaser quer dizer 1/10 parte, né? A dízima, 1 parte de 10. Então, se você pegar ali um objeto e dividir em 10 e retirar cada uma daquelas partes, vai ser um maaser, né? Então, o dízimo é algo que Deus nos pede. As nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. Então Deus exige 10%. Agora, se você quiser dar mais, aí é uma oferta e vai de acordo com a gratidão do seu coração. Leia Gênesis 14 e Hebreus 7. Qual foi a reação de Abraão ao se encontrar com Melquisedeque? Então temos aqui Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Melquisedeque a Abrão e disse, bendito seja, aliás, agora nessa época o nome dele ainda era Abrão.
Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo. Que Deus é esse? É o Deus que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O que nós percebemos aqui na bênção? Melquisedeque chama a atenção, primeiro ponto, tudo é de Deus, né? E depois, Deus ainda lhe deu a vitória numa guerra. Então você tem motivos dobrados para servir ao Senhor. E Abraão, então, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito o verbo devolver, porque nós falamos assim, tudo é de Deus, então você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Mas assim, em termos práticos, não faz diferença nenhuma. Você pega o dinheiro que estava com você, coloca na salva, ou faz uma transferência bancária, ou preenche um cheque e entrega ao pastor, ao tesoureiro da igreja. Na prática é assim. Então, se você vai chamar de devolver ou de dar, é apenas um eufemismo, né? Que nós falamos, você não dá o dízimo, você devolve porque tudo já é de Deus. É verdade, tudo já é de Deus. No fim último, é um ato de devolução. Mas, em termos contábeis, financeiros, nós pagamos o dízimo, nós damos o dízimo. Tiago, mas falar, pagar, isso aqui existe na língua portuguesa, né? Em inglês é muito comum as pessoas falarem pay tithe, né? Ele paga o dízimo. E aqui em Gênesis a Bíblia utilizou o verbo dar, e agora lá em Hebreus, para o susto de muitas pessoas, Deus utilizou o verbo pagar. Veja só, Hebreus 7,4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Então, você fala devolver, você quer falar dar ou até pagar, não é muito costume na língua portuguesa, não tem problema. No final, tudo é de Deus, isso aqui é apenas uma palavra para você se referir ao tirar o dízimo ali do seu salário e dar e devolver ou pagar para Deus. Então, não tem problema, é a maneira que nós utilizarmos. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque não era Jesus, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas Abraão pagou para Melquisedeque o dízimo de tudo. Agora, em Hebreus, nós lemos que Melquisedeque, rei de Salém, Salém é a cidade de Jerusalém, ok? Mas na época, ela ainda não era a capital do povo de Israel. Ela só se tornou a capital quando Davi conquistou aquela cidade que estava nas mãos dos jebuseus. Imagina que Melquisedeque morre, aquilo ali, há um tempo depois, é tomado pelos jebuseus. E aí quando o povo entra em Canaã, aquela cidade, aquele monte, permaneceu ali em poder dos cananeus. Nos dias de Davi, Davi precisava de um local para estabelecer a capital do seu reino, e ele vai lá e conquista a cidade dos jebuseus. Ele falou, olha, não vai ser cidade de ninguém, eu vou conquistar uma cidade que não pertence ainda ao povo de Israel, e ali passa a se chamar Jerusalém, né? Yerushalayim. E é conhecida como Jerusalém. Mas naquela época, Melquisedeque era o rei. Nos dias de Abraão, Melquisedeque era o rei de Jerusalém. Então, Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, dar, devolver, pagar ou separar. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Por causa dessa descrição de Melquisedeque, muitas pessoas pensam que Melquisedeque seria uma forma de Cristo, né, o Filho de Deus, de uma forma pré-encarnada, que seria o próprio Jesus. Mas isso não tem base bíblica. Tiago, mas disse que Melquisedeque não teve pai nem mãe. Aí você sabe quem é o pai e a mãe de Melquisedeque? Se você não sabe, então poeticamente a gente diz que ele não teve pai nem mãe. Você sabe quando ele nasceu? Você sabe quando ele morreu? Não sabemos nada disso. Então aqui o autor de Hebreus, ele pensa a figura de Melquisedeque e de uma maneira muito bela, de uma maneira muito poética, ele compara Melquisedeque a Jesus. Jesus não é o nosso sacerdote? Sim. Mas Jesus não é da tribo de Levi. Jesus nem sequer podia entrar lá no santuário de Israel, apenas os sacerdotes levitas. Mas a Bíblia diz que Jesus é sacerdote, aonde lá em Salmos, tu és sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, ele é apenas um símbolo para representar a Cristo, e este sim, não tem pai nem mãe, aliás, tem pai, né? Mas ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Jesus é eterno.
Jesus não teve início e Jesus não terá fim. Então Melquisedeque é apenas um símbolo. Você pode ver ali o nosso curso de Hebreus, que está aqui no YouTube. É um curso gratuito. São 3 estudos. Um estudo para cada capítulo. É um comentário aprofundado e um comentário bíblico. Você pode conferir lá. Mas o importante é isso aqui, ó, verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, recolher os dízimos dos seus irmãos, embora os levitas tenham descendido de Abraão. Olha o verso 7 agora, aliás, 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, quem é? Melquisedeque. Melquisedeque não era da descendência de Abraão. Melquisedeque não era da descendência de Arão. Melquisedeque não era levita. Melquisedeque não era sacerdote ali da antiga aliança. Mas Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, quem foi abençoado ali? Abraão. Quem abençoou? Melquisedeque. Então, quem é superior? Melquisedeque era superior a Abraão. E os levitas? Os levitas são filhos de Abraão. Então, simbolicamente, os levitas são inferiores a Melquisedeque. Ou seja, existe um sacerdócio na Bíblia superior ao sacerdócio levita. Então, se Abraão pagou dízimo, até mesmo os sacerdotes levitas que recebiam dízimo tiveram de pagar dízimo a um superior. E o pagaram para Melquisedeque na pessoa de Abraão. Agora veja o verso 8. A lição menciona até o 9, né? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Aqui aonde? Na antiga aliança. Aqui em Jerusalém. Aqui no templo, no segundo templo, no templo de Herodes. São homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali aonde? Ali na história de Abraão. Aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque continuava vivendo nos dias que Hebreus foi escrito? Obviamente que não. Então essa referência é uma referência a Jesus. Ao Abraão pagar os dízimos a Melquisedeque, Abraão pagou dízimos a Jesus. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Pagou-os a quem? Para aquele de quem se testifica que vive. Quem recebeu os dízimos foi Jesus. Então, o sacerdócio levita pertence à antiga aliança, a aliança mosaica. Temos aqui no canal também um curso sobre as alianças, ele se chama Teologia das Alianças. Eu vou deixar o cartão aqui no final desse estudo. Então, vimos na Teologia das Alianças que a antiga aliança ela foi abolida. E por isso muitos cristãos dizem assim, eu não vou pagar dízimo, porque dízimo é coisa da lei de Moisés e a lei de Moisés foi abolida por Cristo na cruz. E é verdade, nós não devolvemos, nós não separamos o dízimo, nós não damos nem pagamos o dízimo por conta que Moisés pediu. Nós devolvemos o dízimo por conta que o dízimo faz parte da nova aliança, da aliança abraâmica. Muito antes de Moisés ou dos levitas, já existia o dever de devolver o dízimo. Então, muitos falam assim, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. É. Mas, Tiago, a lei de Moisés foi abolida no Novo Testamento. É verdade. Logo, os dízimos também. Sim, os dízimos da Antiga Aliança foram abolidos. Mas, no Novo Testamento, aqui em Hebreus, temos a base bíblica para o dízimo. Porque Abraão pagou os dízimos a Jesus. Melquisedeque é um símbolo de Jesus, e aqui no verso 8 diz assim, na antiga aliança são homens mortais os que recebem os dízimos, os levitas. Mas aqui na nova aliança, quem recebe os dízimos é Jesus, aquele de quem se testifica que vive. Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu me delonguei aqui na pergunta 1 um pouquinho, para fundamentar na Bíblia o dízimo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Tudo bem? Pergunta, então, o que isso nos ensina sobre quão antiga é a prática de devolver dízimos? Os dízimos pertencem
não apenas a aliança de Moisés, mas a aliança abraâmica. E a aliança abraâmica é a aliança da salvação, porque Jesus ele foi descendente de Abraão, ele morreu porque ele era o filho da promessa, Jesus, e deu salvação a todos nós. Então, se Abraão pagou o dízimo, e se nós cremos no descendente de Abraão, Jesus, né, aquele a quem foi feita a promessa, nós também pagamos o dízimo a Jesus, o nosso sacerdote. Pergunta 2. Leia Gênesis 28. O que Deus prometeu fazer a Jacó e qual foi a resposta dele? Lembre-se que Jacó enganou o pai, enganou o irmão, passou a perna ali em Esaú, e ele teve de fugir para a casa do tio. Ele cometeu um pecado, mas Deus não o abandonou. Deus se revelou a Jacó em uma escada, por meio da qual os anjos desciam e os anjos subiam. Ou seja, Jacó não estava abandonado. Os anjos desceriam do trono de Deus até a terra para ministrar a Jacó. E os anjos subiriam da terra até Deus para representar as súplicas de Jacó. Por meio da escada. Aquela escada é Cristo. Cristo prometeu estar com Jacó. E Jacó fez um pacto com Deus. Ele disse, aliás, Deus prometeu dar toda aquela terra para Jacó no verso 13 e 14. E nos versos 20 a 22, Jacó falou, olha, se o Senhor me der pão e roupa, e se o Senhor me guardar nessa viagem, quando eu voltar, eu lhe devolverei o dízimo de tudo. Então, vimos ali que o dízimo equivale a 10% e que o dízimo ele foi devolvido na nova aliança. Está no Antigo Testamento, mas já é a nova aliança. Vimos isso na história do patriarca Abraão e do patriarca Jacó. Agora, só um detalhe. Você lembra lá quando os saduceus interpelaram Jesus? E aí Jesus respondeu assim, por que na Bíblia é dito que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ele não é Deus de mortos, Jesus querendo dizer sobre a ressurreição. Então essas pessoas aqui vão ressuscitar e eles devolviam o dízimo. Então, o Deus na Bíblia é chamado de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles vão ressuscitar. Não deveríamos nós adotar, né, essa boa prática deles? Segunda-feira. Leia Malaquias 3,10. De acordo com esse verso, para onde deve ir o dízimo? Aqui nós temos Malaquias 3,10 no verso áureo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então eu respondi assim, de acordo com esse verso, para onde deve ir o dízimo? Para a casa do tesouro. Com qual propósito? Né? Continua o texto, para que haja mantimento na minha casa. Quem então trabalha na casa do tesouro? Aqui existe uma grande discussão. Muitas pessoas que são contra a prática de devolver dízimo vão questionar, a igreja não é a casa do tesouro. E de certo modo, a igreja não é a casa do tesouro, literalmente. Porque essa casa do tesouro era uma referência à gestão financeira e econômica ali do templo. Isso aqui está no comentário da lição dos adultos, aquele comentário que fica aqui atrás, né? Casa do Tesouro era um sistema de gestão administrativa financeira do santuário, reestabelecido nos dias do rei Ezequias após a apostasia de seus antecessores. Esse mesmo sistema, que foi abandonado no cativeiro babilônico, foi restaurado por Neemias. Ele cita aqui os textos do livro de Neemias. Então isso aqui funcionava lá no templo, de certa forma, o templo era a casa do tesouro. Nos dias de Jesus, havia duas instituições, o templo e a sinagoga. Lembre-se de que Jesus ele ia até as sinagogas. Era costume de Jesus. Nas sinagogas, que estavam espalhadas por todo Israel e até no estrangeiro, era ali onde a Bíblia, onde a Torá era lida e ensinada, não é? Agora, os dízimos eram entregues nas sinagogas? Não eram entregues nas sinagogas. Os dízimos deveriam ser apresentados no templo. Não era para devolver os dízimos e as ofertas em qualquer lugar. Mas as sinagogas estavam espalhadas por todo o país. Então a pessoa deveria comparecer todo ano perante o Senhor e levar os dízimos lá no templo. Certa vez, pelo menos na minha igreja onde eu frequento, o costume de recolher os dízimos e as ofertas é no sábado. E houve ali uma sugestão de recolher os dízimos e as ofertas em todos os cultos e em todas as programações da igreja. E na comissão eu votei contra. Eu falei, olha, eu não concordo de recolher os dízimos e as ofertas em todos os cultos da igreja. E a pessoa falou assim, mas na Bíblia está escrito, não comparecereis perante mim sem uma oferta. E eu falei, irmão, mas a questão é que as pessoas iam para o templo
apenas 3 vezes no ano, né? E a gente comparece à igreja 3 vezes por semana. Então há uma diferença. As pessoas compareciam na sinagoga durante todo o ano, mas o dízimo era quando eles compareciam lá na casa de Deus, onde Deus habitava, onde era o templo, ali a Shekinah se manifestava, tudo bem? Então estou querendo fazer essa distinção aqui entre igreja e entre sinagoga e entre templo. Acabou-se o templo e agora nós estamos na dispensação cristã. Nós cremos que existe um templo hoje, um santuário? Sim. Onde ele está? Lá no céu. E a igreja, Tiago? A igreja não é um templo de Deus? É de forma figurada, não de forma literal. De forma literal é o santuário lá no céu. O meu corpo é um templo? É de forma figurada, não de forma literal. Estou falando aqui no aspecto literal. A igreja cristã, ela copiou 2 modelos. Por exemplo, a igreja católica copiou o modelo do templo. Por isso você tem a ideia da catedral, você tem uma igreja grande, bela, onde existe um altar lá na frente, no qual é praticado o sacrifício da missa, o sacrifício incruento. Tudo bem? Então a igreja católica, ela adota o modelo do templo de Jerusalém. Ela não adota o modelo da sinagoga. A igreja adventista, ela adota qual modelo? O modelo da sinagoga. Então a igreja adventista pode ser na casa de alguém, pode ser num barracão alugado, pode ser numa construção simples, não é? Então é o modelo da sinagoga, não é o modelo do templo. Porque nós adventistas acreditamos que o templo está no céu. Tiago, se o templo está no céu e eu devo levar, né, os israelitas levavam as suas ofertas à casa do tesouro, então como que nós vamos devolver os nossos dízimos lá no templo do céu? Então nós temos que ser aqui sinceros e corretos na nossa exegese do texto. Casa do tesouro era o templo lá em Israel e hoje não existe mais o templo. Então o que é a casa do tesouro hoje? Se eu digo que é a igreja adventista e o meu amigo batista, que é sincero, fiel, está devolvendo lá o dízimo na sua igreja batista, o meu amigo católico, que é sincero e fiel, está devolvendo ali os dízimos na igreja católica, na igreja luterana, na igreja evangélica, né? Essas igrejas não são o tesouro de Deus? Então, o que é a casa do tesouro? Casa do tesouro, literal, eu falei, é o santuário. Mas na dispensação cristã, nós precisamos entender da forma figurada. Casa do tesouro é onde o tesouro de Deus, a sua santa palavra hoje, é lida e explicada. Casa de Deus, casa do tesouro é onde a palavra é lida e explicada. Casa do tesouro é onde estão aqueles que estão pregando a Bíblia, aqueles que estão promovendo o reino de Deus. Então, o povo de Deus, ele tem o dever de sustentar os seus pastores, evangelistas, obreiros bíblicos e missionários. Então, você tem várias casas dos tesouros. As igrejas são casas dos tesouros. Agora, nesse sentido dilatado, ampliado do Novo Testamento, porque o texto de Malaquias está lá no Velho Testamento, casa do tesouro literal onde havia o templo. Eles não devolviam os dízimos e as ofertas na sinagoga. Deus determinou que fosse devolvido lá no templo. Então hoje o nosso templo está no céu, santuário celestial. E aqui na terra nós temos pastores, ministros, pregadores, obreiros bíblicos, professores de Bíblia, que estão fazendo promover o ensino bíblico. E eles precisam ser mantidos pelo povo de Deus. Deus estabeleceu esse sistema para o seu reino prosperar e progredir. Então, para o nosso amigo sincero e fiel batista, a casa do tesouro é lá na igreja dele. Devolva o dízimo ali na sua igreja. Nosso irmão católico sincero e fiel vai devolver o dízimo, onde segundo a sua melhor consciência, onde ele é fiel, onde ele acha que é o tesouro, onde ele está seguindo, ele está certo. Deus, ele enxerga a sinceridade dos seus seguidores. Eu quero dizer que há pessoas mais sinceras fora da igreja adventista e em um maior número que os adventistas. Então cada um, segundo a sua sinceridade, vai devolver ali o dízimo na casa do tesouro. Agora, quando ele conhece a verdade sobre o santuário celestial, ele vai devolver os dízimos aonde? Para aqueles ministros e obreiros que estão pregando a verdade sobre o santuário celestial, sobre a verdadeira casa do tesouro que está no céu. E existe apenas uma igreja na face da terra que está pregando a doutrina do santuário celestial. Então, nós precisamos manter e promover as instituições que estão pregando a verdade presente. As instituições que estão tendo evangelistas, que estão tendo obreiros bíblicos, professores de Bíblia, pastores. Essas pessoas se dedicam em tempo integral para a causa.
Eu me dedico em tempo parcial, eu não sou sustentado pelos dízimos. Mas existem pastores que têm famílias, têm filhos, né? E eles vão ser sustentados ali para fazer as suas visitas, eles não têm outro emprego e não podem ter outro emprego. Então aqui a lição pontuou que a Igreja Adventista designou as associações, missões, uniões e instituições que estão pregando a verdade presente como a Casa do Tesouro, porque a Casa do Tesouro literal não existe mais, o nosso santuário está no céu. E aqueles que estão pregando a verdade presente, aqueles que estão pregando a verdade para este tempo, eles são dignos de ser mantidos pelos dízimos. Existe um texto lá em Coríntios, eu creio que nós vamos estudar ele mais para frente, onde Paulo diz assim: ora, será que nós não temos o direito de nos fazer acompanhar de uma irmã como os demais apóstolos? Será que nós devemos aqui pisar o milho, debulhar o milho? Na época lá era trigo, né? A gente fala espiga, lembra de milho. Será que nós vamos aqui debulhar o cereal e não podemos participar do cereal? Será que é com bois que Deus se preocupa? Não. Aqueles que estão levando a mensagem, aqueles que estão levando o evangelho, devem também viver do evangelho. Então, Casa do Tesouro é para aqueles que estão levando e pregando o evangelho de Deus. O ministro digno diz assim: aqueles que se dignos de redobrados honorários são aqueles que se afadigam no trabalho da pregação. Irmãos, eu prego aqui todas as semanas, às vezes mais de uma vez por semana, e é cansativo, temos família, precisamos preparar o sermão. Então, certa vez uma pessoa me falou: eu sou a favor de igreja, mas eu não sou a favor de dízimo. Eu sou a favor da gente seguir a Deus, mas para que devolver o dízimo? E dá vontade de falar assim: então vai lá você e vai trabalhar na igreja e fazer todo o trabalho. Ah, mas eu tenho que sustentar a minha casa. Ora, o pastor, o ministro, o obreiro também tem que sustentar a casa dele, tudo bem? O meu sistema aqui no canal é o sistema de Paulo. Paulo, ele diz assim: eu não quero ser pesado a ninguém. Então, irmãos, eu não quero ser pesado a ninguém. Eu não vivo dos dízimos, nunca recebi dízimos e também não recebo dízimos. Então, até onde Deus me concedeu forças, eu pretendo aqui ser um obreiro de sustento próprio. Tenho o meu trabalho, estou aqui trabalhando para divulgar os ensinos da Bíblia e tantos outros estudos. Estou fazendo esse esclarecimento para vocês não pensarem que eu estou aqui defendendo o dízimo porque eu recebo os dízimos. Tudo bem? Lê Deuteronômio 12. Esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que o seu dízimo seria depositado. E lá em Israel, Deus determinou que os dízimos deveriam ser levados ao santuário e não ser devolvidos nas sinagogas. Mas vimos que hoje a situação do santuário celestial é diferente e devemos sustentar aqueles que estão pregando as 2.300 tardes e manhãs, aqueles que estão nos informando sobre as 3 mensagens angélicas e que a lição coloca aqui as associações, missões e uniões da Igreja Adventista. Vamos ser sinceros com a luz que nós temos hoje. Terça-feira, qual é o propósito do dízimo? Nós lemos lá no texto de Malaquias, para que haja mantimento em nossa casa. Já comentamos isso também. O que Deus propõe que seja feito com o dízimo? Levítico 27:30 diz que a 10ª parte de tudo que existe na terra é de Deus. E Deus decidiu dar a 10ª parte aos levitas. Então, você devolve para Deus. Abraão pagou os dízimos a Jesus na pessoa de Melquisedeque. Ali são homens mortais os que recebem o dízimo, os levitas. Mas aqui, no exemplo de Abraão, aquele de quem se testifica que vive, Jesus. Então os dízimos são do Senhor e Deus decidiu dar os dízimos à tribo de Levi. Quando então inicia-se o cristianismo, Deus decidiu dar os dízimos aos apóstolos, aqueles que estavam se afadigando na pregação do evangelho, aqueles missionários, os obreiros bíblicos. Então a igreja cristã começa a ser sustentada por meio dos dízimos. Muitas pessoas às vezes pegam lá um texto de Deuteronômio 14 para dizer que o dízimo era para ser comido. É porque dízimo, existem vários na Bíblia. Existia ali um dízimo do rei que Saul instituiu, era um imposto. Existe também o segundo dízimo, ou dízimo para os pobres. Esse dízimo, ele não é obrigatório, ele não deveria ser devolvido no templo, mas as pessoas deveriam comer esse dízimo juntamente com os pobres. Talvez a lição vai tocar sobre isso mais à frente, mas o comentário, a lição dos professores fala sobre isso. Então, o dízimo principal
né, existem vários tipos, como eu mencionei aqui, ele deve ser para manter o serviço de Deus. No caso, era para manter os sacerdotes levitas no templo. Quando então o véu do templo se rasga, agora o dízimo deveria manter os apóstolos, os bispos, né, aqueles que estão pregando, os professores de Bíblia. O Novo Testamento ele não traz nenhuma especificação muito detalhada. Por isso a igreja, na sua autoridade, que lhe foi conferida ali por Jesus no livro de Atos e que é manifestada em Atos 15, né, a igreja reunida estipula algumas diretrizes sobre como o dízimo deve ser utilizado. E ai daquele que está utilizando mal o dízimo. Vamos ver alguns textos nesse sentido logo adiante. Leia Atos 20, 35. Como essa bênção se relaciona com o dízimo? Ali é dito que maior bênção é dar do que receber. Por quê? Evidentemente, lemos lá em Hebreus, que aquele que recebe é inferior e o que abençoa é superior. Então, se você está dando, você de certa forma está abençoando. É melhor poder dar do que não ter nada e ter que receber. Então você está abençoando os ministros e obreiros com os seus dízimos e Deus, que é maior, vai lhe abençoar com bênçãos sem medida. Agora, o que foi que Jacó pediu para Deus? Roupa, comida, segurança. Muitas vezes as pessoas utilizam isso aqui como símbolo de riqueza. E às vezes pode ser riqueza. Jacó ficou muito rico, Abraão também. Mas o que Deus nos promete aqui é pão e água, roupa e segurança. Vimos isso na lição da semana passada. E eu até disse algo que algumas pessoas não compreenderam nos comentários. Eu disse que Deus nos protege. Mas às vezes, para os seus filhos sinceros, algo de mal pode acontecer. Pode, ele pode ser assaltado, sua casa pode ser roubada, ele pode ter um prejuízo financeiro. Isso acontece com todos, até com os fiéis. O que eu quis dizer é que, para os fiéis, tudo está sob o controle de Deus. Nem um fio de cabeça cai de nossas cabeças sem que Deus permita. A questão é, nos fiéis, Deus vai repreender o devorador. Nos que não são fiéis, isso nem sempre vai acontecer. Então, se lhe acontecer um mal, um prejuízo, Deus o permitiu. Se a água entrou na sua casa, só chegou até onde Deus permitiu, caso você seja fiel. Então é isso que eu quis dizer. Coisas ruins acontecem até mesmo com os justos. Mas lembre-se que o justo é protegido de Deus. Para o injusto, Deus ele retira a sua segurança. E aí ele está entregue às forças do mal, em uma certa medida. Tudo bem? Então, se você recebeu algum prejuízo, alguma coisa, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nada vai acontecer com você que vai pegar Deus de surpresa. Olha o que aconteceu com o Tiago. Eu olhei para cá e aí o diabo deu um prejuízo aqui no Tiago. Olha só, uma falta de atenção aqui minha, aqui no céu. Não, Deus não tem falta de atenção. Se Deus permitiu o diabo fazer dano a Jó, estava tudo controlado. Estava tudo, sob o controle de Deus. Então é isso que eu quero dizer para você. Deus está controlando a sua vida e não vai acontecer nada que pegou Deus de surpresa. Agora, se você expulsa Deus da sua vida, aí coisas ruins, além da conta, podem acontecer com você. Dízimo é um ato de fé. Requer fé. E a fidelidade nos dízimos certamente pode ajudar a desenvolver essa confiança. Vamos agora na parte de quarta-feira. O título está assim: dízimo sobre o lucro bruto ou sobre o líquido? O que essas expressões bruto e líquido significam? Bruto, nós consideramos a renda como um todo, a receita na sua totalidade. Líquido, nós consideramos a receita depois de alguns descontos. Então, quem recebe um salário, ele vai receber não o total do salário mínimo. Vamos imaginar que o salário mínimo fosse de R$1.000. A pessoa que recebe o salário, há alguns anos era R$1.000. Ele não vai receber os 1.000 completos. Existem alguns descontos. Quais descontos existem ali? FGTS, existe a Previdência, o INSS, e aqueles que ganham, vamos pensar aqui, R$2.000 ou R$3.000, eles também receberão um desconto chamado desconto do imposto de renda. Então a pessoa, em vez de receber R$1.000, às vezes ela recebe 900, que ela pega os 900. Mas o que foi pago para ela, o que foi contabilizado é que foi pago R$1.000. Ainda que na mão ela vai pegar os 900. No contra-cheque está dito que ela recebeu R$1.000. E aí fica a dúvida, eu devo dizimar sobre os R$1.000, que é o bruto,
ou sobre os 900, que é o salário com os descontos, ou é o salário líquido, é o salário que sobra, né? Para que você entenda, eu gostaria de contar a história do imposto de renda. O imposto de renda nem sempre existiu. As pessoas deveriam pagar o imposto ao rei, às vezes, uma vez por ano. Nós vemos isso em muitas histórias da Idade Média, nós vemos isso, às vezes, até na Bíblia, né? A pessoa tinha que juntar ali o dinheiro e uma vez por ano ela remetia esse imposto para o rei que dominava sobre aqueles povos. Agora, quando começam os Estados Unidos era um país de muita liberdade. Os Estados Unidos começaram com a filosofia do Estado mínimo, né? As pessoas são livres, havia um imposto ali para manter um mínimo do aparato, mas tudo era livre. Mas em um belo momento, o Estado precisava de dinheiro para se financiar. E as pessoas recebiam R$1.000 e não tinham nenhum desconto. O salário bruto era igual ao salário mínimo. Então, elas devolviam sobre o que elas recebiam. Recebiam R$1.000. E agora, elas dizimavam sobre R$1.000. Só que o Estado americano definiu que eles cobrariam agora um percentual sobre as rendas. Isso deveria ser pago, vamos pensar aqui, no início do próximo ano. Então, quando chega ali janeiro, fevereiro, março, a pessoa deveria contabilizar tudo o que ela recebeu no ano anterior e ela então pagaria o imposto de renda para o Estado. Só que às vezes, vamos imaginar aqui, que o Estado cobrasse... A história do imposto de renda, o imposto de renda começa bem pequenininho, depois ele vai aumentando, né? Vamos imaginar que o imposto de renda devesse ser 20%. Aí ele pensa, puxa, 20% de tudo que eu recebi no ano passado, eu não tenho condições de pagar, né? Então ele já recebeu todos os salários no ano anterior e dizimou todos os salários. Mas agora o Estado cobra 20% de toda a sua renda no ano anterior. Então, como estava havendo esse problema, o que começou a haver? O Estado fez um acordo com as empresas para, como os empregados não juntam dinheiro, ninguém, né? Imagina você juntar dinheiro durante um ano inteiro para no ano que vem pagar 20% de imposto de renda. Ninguém faz isso, né? Então o que o Estado fez? Olha, nós vamos descontar já o imposto de renda a cada mês. Ah, mas eu não concordo com isso. Olha, a sua empresa vai te pagar os R$1.000, só que antes do dinheiro chegar na sua mão, ela vai descontar o imposto de renda e já me pagar, já depositar para o governo. Então você de fato recebeu R$1.000 e você é como se já pegasse o salário e já pagasse para a empresa devolve para o governo o imposto de renda. Então, se a pessoa já devolvia o dízimo sobre os R$1.000, agora o governo inventa uma taxa, né, o imposto de renda, e agora ele vai continuar dizimando sobre o bruto e também pagar o imposto de renda, pagar para o governo. Porque é como se ele recebesse os 1.000 e aí, primeiramente, ele separa o que é de Deus, 10%. E agora ele fala, o que eu tenho de pagar? Ah, eu também tenho de pagar o governo. Então, é assim o raciocínio. Só que, de repente, você nasce no século XXI, você recebe ali da sua empresa um salário descontado, a empresa nem te dá contra-cheque, então você pensa, olha, eu recebi isso aqui, eu vou dar o dízimo disso daqui. Só que o certo é nós devolvermos sobre o bruto, porque o imposto de renda, apesar dele já ser descontado, ele é descontado com base em toda a sua renda. E o dízimo também é descontado com base em toda a sua renda. Então, você vai pagando o imposto de renda mês a mês. No ano seguinte, aqui no Brasil, lá para março e abril, você faz a declaração de ajuste. Se você pagou mais no ano anterior, você tem a receber. Se você pagou menos, você tem a pagar. Então essa é a ideia. A ideia é que, se você é um empregado, você precisa pagar a Deus com base em toda a sua renda. Por isso o dízimo ele deve ser, né, pago, devolvido, né, separado com base no bruto. Porque você tem várias despesas. Às vezes você tem um empréstimo consignado, que é de 30% da sua renda. O líquido que te sobra, você ganhou R$1.000. Aí o governo pega, vamos pegar aqui, dar um exemplo, né? 10% de imposto de renda, 11% de previdência. Aí o seu empréstimo consignado é de 30%. Te sobrou 50%. Você vai dar o dízimo sobre aquilo que sobrou? Não, você tem que dar o dízimo na sua totalidade. Essa que é a ideia. Aqui existe um voto da igreja dizendo o seguinte:
O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado, antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui os impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. Aí ele diz aqui, contribuições previdenciárias, ou seja, contribuições para o INSS, podem ser descontadas dessa base de cálculo. Isso é um voto da Associação Geral Princípios e Diretrizes sobre o dízimo, item 111F, página 22. Então temos aqui essa diretriz, essa orientação. Agora, você precisa ser muito fiel à sua consciência. Leia 1 Reis 17. Qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela? O que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesma? Aqui o profeta estava com fome, a viúva com fome, e no verso 13, Elias fala para ela, você tem comida? Ela tem, mas só para mim e para o meu filho, depois eu vou morrer. Então você vai lá e vai fazer um bolo, mas faz primeiro para mim, depois para você. Ela não era do povo de Deus, mas ela teve fé. E Deus abençoou. Não faltou azeite e não faltou trigo. Meu querido amigo, talvez você não vai ficar rico devolvendo dízimos e as suas ofertas, mas existe a promessa de que não vai faltar roupa, nem comida, nem segurança na sua casa. Talvez podem roubar o seu patrimônio, talvez Satanás pode até provocar uma doença em você, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Você só morre, meu amigo, se Deus deixar. A arma pode apontar para a sua cabeça, mas o bandido não pode atirar se Deus não deixar. O bandido pode apertar o gatilho, mas a pistola não dispara se Deus não deixar. É isso que eu quero dizer, que a sua vida vai estar nas mãos de Deus. Se Deus permitir, o diabo te toma o patrimônio, como tomou o de Jó. Se Deus permitir, o diabo te ataca com a doença, como aconteceu com Jó. Agora, Deus não permite ele tirar a sua vida. Não permitiu tirar a vida de Jó. Sua vida só vai embora quando Deus permitir. Tem mais um detalhe que nós precisamos tratar aqui. Tiago, e se eu tenho uma empresa? Então, a empresa, ela compra a mercadoria, vamos pensar num comércio, e ela revende, ou numa padaria, compra trigo, óleo, compra sal, as verdurinhas e faz pastel, né? Então ela vai, no final do mês, ter uma receita bruta, que é a receita da empresa. Só que a empresa precisa descontar os custos de aquisição de materiais e também as despesas, como energia, água, mão de obra dos funcionários. Daquilo que sobrar é o lucro da empresa. Só que nem sempre esse lucro é retirado. Esse dinheiro da empresa deve ser mantido numa conta da empresa. E o dinheiro do proprietário da empresa deve ser mantido numa conta do proprietário. Esses patrimônios não devem ser misturados. Agora, quando o proprietário retira, faz uma retirada para ele, aquele valor da retirada deve ser dizimado no bruto. Tudo bem? E, em algumas situações, aquele proprietário vai pagar o imposto de renda sobre a retirada, mas ele deve devolver sobre o bruto. Agora, e um profissional autônomo, um dentista, por exemplo, né? Ali, ele é a empresa, né? Não existe um caixa separado. Então, ele precisa descontar ali as despesas que ele tem para realizar o seu trabalho, né? A energia, a água, aquelas massinhas que põe no dente, isso ele vai descontar. E do que sobra, ele devolve primeiro o dízimo e depois ele paga o governo, depois ele paga o imposto de renda sobre o bruto do que sobra, o bruto do lucro. E aí muito sobre o lucro ele vai pagar o imposto de renda. Tudo bem? Isso você pode criar um grupo de estudos aí na sua igreja, mas você precisa ser fiel à sua consciência. Porque não existem, às vezes, regras tão detalhadas e cada pessoa tem uma situação na sua vida. Seja fiel a Deus naquela situação específica, naquele pormenor. Quinta-feira, um dízimo honesto e fiel. Leia 1 Coríntios 4, 1 e 2. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? Devemos ser ministros de Cristo? Devemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é ministro de Cristo? Está promovendo o Evangelho. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Está explicando a Bíblia, explicando Daniel, explicando o Apocalipse. Devemos ser como? Ministros fiéis. Devemos sustentar a nós mesmos e no nosso tempo livre promover o reino de Deus. Eu estou aqui no meu tempo livre promovendo o reino de Deus. Muitos outros estão dando estudos bíblicos, fazendo pequenos grupos, distribuindo folhetos. E alguns estão em tempo integral, né? Esses que estão em tempo integral, eles recebem os dízimos. Agora, todos que são ministros, você também é um ministro, não em tempo integral. Todos devem ser fiéis.
O que o dízimo significa? Vimos nessa semana. Dízimo significa quantidade indicada, 10%. 2. O local da entrega, casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, todos aqueles que estão promovendo a doutrina do santuário celestial, a verdade presente, a verdade para este tempo, estão promovendo a verdade bíblica, pastores, evangelistas, professores de Bíblia, são dignos de receber o dízimo, para que haja mantimento na minha casa. Você pode devolver o seu dízimo em papel, em cheque, em moedas, principalmente as crianças, em transações financeiras, PIX, para a sua igreja, para a sua associação, para as instituições do povo de Deus. Local de entrega, casa do tesouro, lugar onde os ministros do evangelho são pagos. 3. Qual é o princípio? Honrar a Deus com a primeira parte das nossas rendas. 4. O propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério de evangelização. O dízimo não é para construir igreja, o dízimo não é para pagar as despesas da zeladoria da igreja. Para isso são as ofertas. Os dízimos é para sustentar pastores e obreiros bíblicos, aqueles que se afadigam na pregação do evangelho. Agora, qual é a responsabilidade dos membros da igreja? Muitas pessoas dizem assim: eu não devolvo o dízimo porque o dízimo não é utilizado de maneira correta. Vamos ver o que o Espírito de Profecia nos ensina? Eu tenho aqui alguns textos e gostaria de compartilhar. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 249. Alguns se têm sentido insatisfeitos e afirmado: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira como as coisas estão sendo dirigidas na sede da obra. Roubará, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não é correta? Apresente sua queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. Solicite em suas petições que as coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem, mas não se retire da obra de Deus, nem se demonstre infiel porque outros não estejam fazendo o que é correto. Então você tem alguma queixa, você acha que o dízimo não está sendo utilizado de maneira correta? Você não deve vir aqui para a internet e proclamar aos 4 cantos da terra: olha o dízimo, olha o vino. Não, essa não é a maneira. Não é a maneira cristã. Se você tivesse um erro, você gostaria que as pessoas chegassem e comentassem o seu erro aqui na internet, nas redes sociais? Não, você gostaria que a pessoa falasse com você. Então qual é o seu dever? Vá à pessoa competente, ao líder competente, faça uma carta, não em termos acusatórios, mas num bom tom, num tom franco de diálogo. Agora, se ele não se corrigir, o problema é dele. Você não pode se olvidar, se esquivar do dever de devolver o dízimo. Agora, muitos falam assim: devolve, o problema é de quem recebe. Seu dever é só devolver. Nosso dever não é apenas só devolver. Devemos devolver e zelar para que ele seja utilizado de maneira correta. Veja esse outro texto. As igrejas devem se levantar. Os membros devem despertar do sono e começar a indagar: como está sendo usado o dinheiro que colocamos no tesouro, na casa do tesouro? O Senhor deseja que seja feita uma busca minuciosa. Veja outro texto também. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 3. Seria uma praxe lamentável sustentar através da tesouraria de Deus aqueles que realmente danificam e prejudicam sua obra e que estão constantemente rebaixando a norma do cristianismo. Então, qual que é o princípio aqui? Você deve devolver, independentemente do que estão fazendo. Mas não é só devolver e cruzar os braços. Você deve indagar o que estão fazendo. Você deve perguntar. Você deve ler os relatórios. A igreja publica um relatório lá no site adventistarchives.com. Ali está o relatório do total de dízimo de todas as associações do mundo inteiro. E eu já olhei muito aquele relatório. A sua associação também publica um relatório. Os anciãos nas trienais recebem uma prestação de contas. Então você tem dúvidas? Procure o seu pastor, os seus líderes. Olha, eu gostaria de saber como os dízimos estão sendo empregados. O povo de Deus tem o dever de devolver, mas também tem a possibilidade de perguntar, de procurar saber. Mas independentemente se está sendo bem ou não utilizado, nós não podemos nos esquivar do nosso dever. Leia Mateus 25. Quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o que é de Deus? O que será dito aos fiéis? Primeiro ponto, tudo é de Deus. A ar, a água, a luz. Então nada te pertence. Então não tenha isso aqui é meu, eu vou reter. Não. Mas além de Deus te dar essas bênçãos, o ar, a água, porque ele podia não dar o ar. Não, vou deixar a humanidade respirar, não. Aqueles pecadores ali, a gente ia ficar sem respirar. Mas Deus dá. E além dessas bênçãos,
que ele dá para todos, ele dá bênçãos especiais aos fiéis mordomos, né? Bênçãos para nós administrarmos. O seu carro, como é que você administra seu carro? O seu aparelho de som, o seu aparelho de TV, capacidade de pagar um plano Wi-Fi, banda larga, como que se administra a sua capacidade de pagar a assinatura de internet, como você administra a sua capacidade de comprar roupas, sua capacidade de mobiliar a casa, como você está administrando esse dinheiro? Você é um administrador fiel à espera do mestre? O que será dito? Para os fiéis será dito assim: entra no gozo do teu Senhor, possuir por herança, porque você é filho, possuir por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você é da minha família, você foi adotado, você é apenas um administrador, você não tem nada, eu lhe dei todo o patrimônio, né? Você está administrando. E como você está administrando os bens, né? Deus é muito bondoso, ele dá muito mais. Esse aqui é o reino dele. O dízimo é como se fosse um tributo. O governo cobra 27% de imposto de renda e muitos outros impostos, PIS, COFINS e ICMS. Deus ele cobra 10% do rico e do pobre. É proporcional. O sistema de governo de Deus é justo. E talvez você se sente amaldiçoado aqui, porque talvez você teve algum erro no passado. E eu quero dizer o seguinte: você sabe por que Levi recebe os dízimos? Por que a tribo de Levi? Por que não as outras tribos? Acontece o seguinte: quando Levi era jovem, uma das suas irmãs foi estuprada pelos siquemitas, pelos filhos de Amor. E eles então falaram assim: pode se casar com a nossa filha. Você quer se casar agora que você fez a besteira, né? Tá bom, pode se casar. Mas nós exigimos que vocês entrem na aliança, vocês precisam se circuncidar. E eles aceitaram, todos os homens se circuncidaram. E quando a cirurgia estava inflamada, quando estava no pior momento, Levi ele entrou naquela cidade e matou todas as pessoas do sexo masculino. Isso foi algo terrível. E Jacó disse para os seus filhos: vocês me fizeram uma pessoa odiosa entre os habitantes desta terra. Por isso, quando Jacó está para morrer, ele vai abençoando filho por filho. Mas sobre Levi, Jacó coloca uma maldição: você não terá herança. Você será espalhado entre as terras que o Senhor prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó. Levi não tem herança. Levi será espalhado. E talvez você se sente como Levi. Você recebeu uma maldição na sua vida. Talvez por uma má administração de um casamento. Talvez por um problema conjugal, familiar, com o filho, com o pai. Talvez por um problema com a justiça. Nós não sabemos. Mas você se sente amaldiçoado. Você se sente que fez algo errado e você se sente culpado. Quero dar uma mensagem de esperança aqui para você. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai com os 10 mandamentos, os filhos de Israel estavam adorando o bezerro de ouro. E Moisés então quebra as tábuas da lei para mostrar: vocês quebraram a lei. Vocês agora devem receber a maldição de Deus. Coloque-se aqui ao meu lado quem foi fiel. E a única tribo que tinha sido fiel é qual tribo? Levi. Levi então se colocou do lado direito de Moisés. E por causa disso, Levi, que era amaldiçoado, agora recebe a bênção. As palavras de Deus são muito firmes. Aquele que desobedece, ele é amaldiçoado, ele recebe a maldição. E os decretos de Deus são imutáveis. Deus não pode retirar a maldição. Essa é uma verdade grave, terrível na Bíblia. Mas existe algo maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não pode retirar os seus decretos, mas ele pode transformar a maldição em bênção. A maldição era: Levi não recebe herança. E isso continuou. Levi não recebeu herança, não recebeu porções de terra, mas por Levi ter sido fiel, agora Levi recebe a bênção. Será sustentado com os dízimos. Eles não terão de cultivar terras, não terão de criar gado, eles terão apenas 6 cidades para administrar, a cidade de refúgio. Só que os levitas serão sustentados com os dízimos. E o mandamento é assim: não tenha o teu coração duro, porque Levi não recebeu herança. Levi pertence ao Senhor. Os seus irmãos não receberam herança e os seus irmãos precisam ser sustentados com os dízimos. Deus transformou a maldição na vida de Levi em bênção. O que é que ele não pode fazer por você? Ele também pode transformar as maldições da sua vida em bênção.
Mas você precisa fazer esse pacto com Deus, precisa renovar a sua aliança, precisa ser fiel no pacto do dízimo. E você pode provar ao Senhor. Ele escreve assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Vinde, pois, e arrazoemos, vinde e discutimos, vamos aqui conversar o seu caso. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, eu posso purificá-los. Ainda que você seja mau, eu posso fazer você uma pessoa boa. Ainda que você tenha recebido a maldição, eu posso transformar a maldição da sua vida em bênção. Vinde, pois, e arrazoemos. O texto de Malaquias diz: provai-me nisso. Você pode arrazoar com Deus, você pode provar se Ele não vai abrir do céu e não vai derramar sobre você bênção sem medida. Que o eterno Deus mude as maldições da minha e da sua vida em bênção sem medida. Amém.